Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, boa noite. Aqui estamos nós para mais uma edição do nosso estudo bíblico virtual. Hoje vamos terminar a nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Romanos.
Depois de 18 meses de caminhada, 1 ano e meio, nós encerraremos hoje a nossa série de estudos em Romanos. Se Deus quiser, próxima quarta-feira, nós iniciaremos uma nova série de estudos. Então, prepare-se e participe conosco. Se você está conosco nos visitando, encontrou aí o nosso link e resolveu participar do nosso estudo bíblico hoje, saiba que a sua companhia alegra o nosso coração. E nós oramos para que Deus abençoe você ao participar do estudo bíblico conosco, que você seja alimentado, nutrido, transformado pelo poder da palavra de Deus. Nós continuamos aqui com o nosso estudo virtual, estudo bíblico à distância, mas já estamos tendo reuniões presenciais, você sabe disso. Então, faça a sua inscrição para participar da Escola Bíblica Dominical, faça a sua inscrição para participar do culto vespertino, já estamos podendo adorar a Deus juntos, estudar a Bíblia na escola dominical juntos. É só você fazer a sua inscrição e participar conosco. Você já sabe como faz, manda lá no WhatsApp da igreja a sua mensagem, pedindo lá para inscrever o seu nome na relação daqueles que participarão no próximo domingo. Olha, nós estamos tendo também reunião de oração presencial. Então, na sexta-feira, às 19h30, temos um pequeno grupo de irmãos que está orando já lá na igreja. Então, você é nosso convidado. Participe lá, apareça para orar conosco. Venha dobrar os joelhos e derramar diante do trono da graça as suas orações juntamente conosco. Irmãos, nós vamos ter agora uma participação musical. Enquanto isso, você apanha a sua Bíblia, prepare-se aí, abra já a sua Bíblia no capítulo 16 de Romanos. Nós vamos estudar hoje os 3 últimos versículos do capítulo 16, que são os 3 últimos versículos da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, ouça aí a participação musical e prepare-se para o estudo bíblico da noite. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a
a Jesus me dará. Nesta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Muito bem, você apanhou a sua Bíblia? Eu espero que sim. Vamos ler então os últimos versículos da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versos 25, 26 e 27. Chegamos hoje ao final da nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Há 1 ano e meio, mais ou menos, nós temos estudado esta epístola e agora chegamos ao final. Não sei se você se lembra, mas nós começamos a nossa série de estudos em março de 2019. Portanto, há mais ou menos 1 ano e meio, nós temos a cada semana nos voltado para a Epístola de Paulo aos Romanos e buscado nela orientação sábia, segura para a nossa caminhada como povo de Deus neste mundo. Então, vamos ler os 3 últimos versos, Romanos 16, 25 a 27. Diz o seguinte: Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos então orar pedindo a Deus a bênção da iluminação. Oremos. Senhor, nós damos-te graças por este tempo de estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Muito obrigado por tudo que aprendemos ao longo destes 18 meses. Muito obrigado porque ao longo deste tempo o Senhor falou conosco, redirecionou o nosso coração, alimentou a nossa alma com a tua boa palavra. Que agora, Senhor Deus, quando vamos nos debruçar sobre os últimos versículos desta epístola, que o teu Espírito trabalhe em nós, nos ajudando a compreender o sentido desta passagem e falando de maneira transformadora, redentora ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Paulo então está terminando a sua epístola aos Romanos
E como vocês viram aí, Paulo termina a sua epístola com uma doxologia. Os editores até colocaram aí um subtítulo em negrito, doxologia. E a pergunta é: o que é uma doxologia? Irmãos, doxologia é uma palavra composta por duas outras palavras gregas. Doxa, que traduzido significa glória, e logia, que vem de logos, que é palavra. Então, doxologia é uma palavra de glória. Doxologia é uma palavra de adoração, é uma palavra de louvor. Então, doxologia é uma verbalização da adoração do coração crente. É uma verbalização do louvor do nosso coração. Paulo e outros escritores da Bíblia também têm o hábito de incluir doxologias em seus escritos. Não é a primeira vez que Paulo registra uma doxologia aqui na Epístola aos Romanos. Por exemplo, nós já vimos, quando estudamos lá o capítulo 11, que no final do capítulo 11, Paulo registra uma doxologia. Depois de expor o Evangelho da Graça em 11 capítulos, depois de mostrar como é que Deus, por sua graça, mediante a fé em Jesus, salva os pecadores, sejam eles judeus ou gentios, Paulo registra no final do capítulo 11 uma doxologia. Você deve estar se lembrando dessa doxologia. É uma doxologia muito conhecida. Deixe-me ler aqui para que você se lembre o que Paulo escreveu lá no final do capítulo 11. Romanos 11, versos 33 em diante, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, eu li aí Romanos 11, 33 a 36, para refrescar a sua memória, para que você se lembre da doxologia que Paulo registrou lá no final da primeira grande parte, ou a primeira grande sessão, a primeira metade da carta que ele endereçou aos romanos. Agora, ao terminar a segunda metade, a segunda grande sessão da epístola aos romanos, Paulo, mais uma vez, termina com uma doxologia. Paulo termina a sua epístola verbalizando a sua adoração. Irmãos, e ao fazer isso, Paulo acaba nos ensinando pelo menos 3 lições a respeito da verdadeira adoração. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Quero mostrar aqui 3 lições a respeito da verdadeira adoração. A primeira lição que podemos aprender aqui com esta doxologia do apóstolo Paulo é que a verdadeira adoração é uma adoração teocêntrica, ou seja, a verdadeira adoração
tem Deus no centro. Então, deixe-me mostrar a você a centralidade de Deus nesta doxologia de Paulo. A centralidade e a supremacia de Deus nestas palavras de adoração com as quais Paulo termina a sua epístola. Dê uma olhada aí na sua Bíblia e veja aí a quem Paulo dirige estas palavras de adoração. Olhe o verso 25. Aí no verso 25 nós lemos: aquele que é poderoso. Notem aí o acraseado. Aquele. Então, a quem Paulo se dirige aí? A quem são destinadas estas palavras de adoração que Paulo registrou aí? Aquele que é poderoso. Então, Paulo se dirige a Deus, àquele que é poderoso. Vejam também o verso 27. Vejam a quem Paulo está se dirigindo aí. Ao Deus único e sábio seja dada glória. Então, quem é o destinatário desta doxologia? É Deus. Paulo se dirige a Deus. A segunda pergunta é a seguinte: sobre quem são as palavras de adoração nesta doxologia? Já vimos que Paulo fala a Deus, mas ele fala a Deus sobre quem? Sobre quem são as palavras de adoração que Paulo profere aí ao terminar a sua epístola? Irmãos, as palavras da doxologia são sobre Deus. Paulo não apenas fala a Deus, mas ele fala a Deus sobre Deus mesmo. Ele não apenas se dirige a Deus, mas ele se dirige a Deus falando a respeito de Deus. E outra pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: o que Paulo fala sobre Deus? Ele fala daquilo que Deus é. Dê uma olhada no verso 25. Paulo diz que Deus é poderoso. Ora, aquele que é poderoso. E no verso 27, Paulo diz que Deus é único. Ele diz que Deus é sábio. Então, o que Paulo fala a respeito de Deus? Ele fala a respeito daquilo que Deus é. Mas Paulo também fala daquilo que Deus faz, não apenas daquilo que Deus é. No verso 25, dê uma olhada na sua Bíblia, ele diz que Deus confirma com poder a salvação dos seus eleitos. Ele diz isso da seguinte maneira: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Ainda no verso 25 e também no verso 26, Paulo fala que Deus revelou o seu misterioso plano de salvação por meio das Escrituras. Então, Paulo continua focalizando aquilo que Deus faz. E no final do verso 26, ele diz que deste modo Deus conduz as nações à obediência por fé. Então, a quem Paulo se dirige em suas palavras de adoração? Ele se dirige a Deus. Ele tributa adoração a Deus. Ele convida os seus leitores a adorar a Deus. Então, ele se dirige a Deus. Sobre quem
Paulo fala em suas palavras de adoração? Elas são dirigidas a Deus, mas elas são sobre quem? Sobre Deus também. As palavras de adoração de Paulo não são apenas dirigidas a Deus, mas elas são a respeito de Deus. E o que Paulo fala a respeito de Deus? O que Paulo fala sobre Deus em sua adoração? Ele fala sobre o que Deus é e fala sobre o que Deus faz. Então, a adoração de Paulo é teocêntrica. A adoração de Paulo é centrada em Deus. E a nossa adoração também deve ser teocêntrica. Irmãos, aqui nós já podemos aplicar algo deste ensino de Paulo a nós mesmos. Sabe uma coisa? Eu desconfio que as nossas palavras de adoração, às vezes, as nossas palavras de louvor, às vezes, são tão diferentes das palavras de adoração de Paulo, porque às vezes eu percebo que as nossas palavras de adoração são muito mais a respeito de nós mesmos do que a respeito de Deus. Por exemplo, eu tenho uma suspeita, não sei se você concorda comigo, mas a minha suspeita é a de que os nossos cânticos de adoração e louvor, eles falam muito mais a respeito de nós mesmos do que a respeito de Deus. Nós cantamos mais sobre o que nós fazemos do que sobre o que Deus faz. Não sei se você tem esta percepção. Normalmente, nossos cânticos são sobre eu me rendo, eu te quero, eu te adoro, eu te amo, eu me derramo, quero dizer que te amo. Então, a ênfase normalmente é a respeito daquilo que nós fazemos. Eu não estou dizendo que está errado sobre nós. Eu não estou dizendo que está errado cantar sobre nós deste jeito. Falar a nosso respeito não está errado, acho que não. Por exemplo, quando Isaías registra a visão que ele teve de Deus lá no templo, Isaías falou não apenas a respeito de Deus, da glória que ele viu, mas ele falou a respeito de como ele se sentiu naquela experiência, não é? Estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías falou naquele momento a respeito dele mesmo. Então, eu acho que não é errado cantar sobre nós mesmos nos nossos louvores a Deus. Mas o meu ponto aqui é a proporção. Eu penso que nós cantamos mais sobre nós mesmos do que sobre Deus. E qual é o problema? O problema é que no final das contas, nós exaltamos mais o nosso amor por Ele do que o amor dele por nós. Então, qual é a primeira lição que nós aprendemos quando olhamos para estas palavras de adoração do apóstolo Paulo, aqui no final da epístola aos Romanos? Nós aprendemos com Paulo que a nossa adoração, que os nossos louvores devem ser teocêntricos, devem ter Deus no centro. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender aqui. Em segundo lugar, nós podemos aprender com esta doxologia que a verdadeira adoração deve ser uma adoração substanciosa.
Observem como estas palavras de adoração do apóstolo Paulo, aqui no final da epístola aos Romanos, são palavras que possuem densidade doutrinária. Que nós temos aqui é uma doxologia, é uma adoração densa. A adoração de Paulo não é uma adoração feita de palavras vazias. Não é uma verbalização superficial. A adoração de Paulo não é uma adoração sem conteúdo. A adoração de Paulo aqui, o louvor de Paulo aqui, é uma adoração, é um louvor cheio de conteúdo. A adoração de Paulo tem um rico conteúdo teológico. É por isso que eu estou dizendo que é uma adoração substanciosa. Então, nós aprendemos aqui que a verdadeira adoração tem que ser uma adoração substanciosa. Notem aqui que esta adoração de Paulo, estas palavras finais de adoração, estão conectadas com a magnífica exposição doutrinária que Paulo fez nesta epístola. Paulo aqui está adorando a Deus depois de fazer uma longa exposição do Evangelho da Graça. Depois de explicar detalhadamente como foi que Deus decidiu salvar por sua graça, mediante a fé em Jesus, os seus eleitos, depois de abordar as implicações práticas desta obra salvadora que Deus está levando a efeito, depois desta explicação doutrinária, Paulo então adora a Deus. Paulo está aqui adorando a Deus em conexão com todo o ensino desta carta. E notem aí qual é o ponto central desta doxologia. O ponto central dessa doxologia é a segurança dos eleitos, é a perseverança dos santos. Paulo adora aí a Deus, dizendo que Deus é poderoso para confirmar a salvação dos seus eleitos. Então, depois de mostrar como é que Deus salva os seus eleitos, Paulo adora a Deus, dizendo que Deus é poderoso para confirmar a salvação dos seus eleitos. Irmãos, nós precisamos entender a adoração de Paulo aqui em conexão com tudo que ele ensinou ao longo desta epístola. Paulo ensinou nessa epístola que a nossa salvação depende inteiramente daquilo que Deus faz. Paulo começou a epístola com uma sessão sobre a condição miserável da raça humana. Certamente você se lembra disto lá na primeira sessão da carta. Paulo mostrou logo no início da carta que não há um justo sequer. Paulo mostrou que todos os seres humanos estão sob condenação. Mas logo depois, Paulo mostra que Deus providenciou justiça, tornando aceitáveis aqueles que não eram aceitáveis, tornando aceitáveis aqueles que eram condenáveis. Vocês se lembram que eu repeti isto exaustivamente enquanto estudávamos esta epístola
ao longo desses 18 meses. Paulo ensinou nesta epístola que ninguém é aceitável por causa do seu desempenho pessoal. Ninguém é justificado por obras da lei. Esta é a linguagem que Paulo usa. Paulo mostrou que nós somos aceitos, somos justificados, não por causa do que nós fazemos, mas por causa do que Deus fez. Além disto, Paulo ensinou que a salvação dos eleitos de Deus é do início ao fim uma obra de Deus mesmo. Então, esse é o ensino de Paulo em Romanos. E você se lembra que lá no capítulo 8, versos 29 a 31, Paulo fala assim de uma corrente de vários elos da salvação que Deus está levando a efeito, que vai de uma eternidade a outra eternidade, da eternidade passada à eternidade futura. Deixe-me refrescar a sua memória e ler aqui Romanos 8, 29 e 31. Diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, isto é, aos que de antemão amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, notem que Paulo fala da salvação iniciada na eternidade passada e que alcança a eternidade futura. Paulo fala da salvação como uma corrente de vários elos que vai de uma eternidade a outra eternidade. Aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, isto é, aqueles que Deus conheceu de antemão, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. A estes que Deus predestinou, ele também chamou. A estes que ele chamou, ele também justificou. E a estes que ele justificou, ele também glorificou. Observem aí que todos os verbos estão no passado, dando aquela ideia de que esta obra é certa e do ponto de vista de Deus, ela já está acabada, já está concluída, embora do nosso ponto de vista, ela ainda está sendo levada a efeito. Além disso, notem que Deus é o sujeito de todos estes verbos aí. É Deus quem amou antes da fundação do mundo, é Deus quem predestinou, é Deus quem chamou, é Deus quem justificou, é Deus quem glorificou. Portanto, Paulo ensinou aqui na epístola aos Romanos que a salvação dos eleitos de Deus depende tão somente de Deus, depende tão somente daquilo que Deus faz. Portanto, este é o ensino de Paulo aí na epístola aos Romanos. E agora você vai entender as palavras de adoração de Paulo nesta doxologia.
Estas palavras precisam ser entendidas em conexão com o ensino de Paulo na epístola. Paulo agora termina a epístola adorando a Deus, dizendo que Deus é poderoso para nos confirmar na salvação. E ainda no verso 25, Paulo diz que esta salvação, que será com toda certeza confirmada por Deus, que é poderoso para fazê-lo, é segundo o Evangelho e a pregação de Jesus. Então, notem, porque depende só de Deus, porque do início ao fim ela é uma obra de Deus, a salvação está garantida. Deus é poderoso para confirmá-la. E aí no verso 25, ele vai mostrar que essa salvação que será confirmada certamente é segundo o meu evangelho, diz Paulo, e a pregação de Jesus Cristo. Meu evangelho significa o evangelho que eu ensinei a vocês nesta epístola. O evangelho que eu acabo de explicar. E Paulo diz que este evangelho que ele acaba de explicar é segundo a pregação de Jesus Cristo. Em outras palavras, o evangelho que Paulo acaba de explicar é o evangelho sobre Jesus, a respeito de Jesus. Então, esta salvação que o Deus poderoso haverá de confirmar, nos vem por meio da pregação de Jesus Cristo. Notem que ao adorar a Deus, Paulo está ecoando, Paulo está repercutindo o conteúdo da epístola, o conteúdo que foi ensinado, explicado por ele na epístola. Por exemplo, ao dizer aí que o seu evangelho é segundo a pregação de Jesus Cristo, Paulo está ecoando aquilo que ele ensinou lá no capítulo 10. Lembra lá no capítulo 10? Deixe-me mais uma vez refrescar a sua memória. No capítulo 10, a partir do verso 13, Paulo escreveu: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, notem como é que Paulo coloca tudo isso nas suas palavras de adoração. Paulo está adorando a Deus, dizendo que Deus é poderoso para confirmar a nossa salvação. E que esta salvação é segundo o evangelho que ele ensinou na carta. E que esse evangelho que ele ensinou na carta é segundo a pregação de Jesus Cristo. Então você percebe como Paulo está aqui, ao adorar a Deus, resumindo nestas palavras de adoração tudo o que ele acabou de ensinar. Notem como estas palavras de adoração de Paulo é um resumo de todo o conteúdo da epístola. Todo o conteúdo da epístola está, de alguma maneira, resumido, condensado nas palavras de adoração do apóstolo Paulo. E notem ainda
que no final aí do verso 25 e início do verso 26, Paulo diz que o evangelho que acabara de expor e pelo qual ele adora a Deus é conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto. Início do verso 26. Então, Paulo está aí resumindo o que ele já havia dito lá no capítulo 3. Lembra lá no capítulo 3, verso 21? Paulo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, lá no corpo da epístola, lá no capítulo 3, Paulo já havia ensinado que, embora houvesse no Antigo Testamento, isto é, na lei e nos profetas, alguma noção de como Deus justificaria por sua graça os seus eleitos, esse modo como Deus justifica os seus eleitos só se tornou claro, ou só foi claramente revelado agora. Então, Paulo está aqui usando este ponto doutrinário que ele ensinou lá no início da epístola na sua adoração. Ele adora dizendo que o modo de Deus agir para salvar os seus eleitos era um mistério que agora se tornou manifesto. Paulo adora a Deus dizendo que agora que Jesus Cristo veio, que agora que o Espírito Santo foi enviado, que agora que os apóstolos interpretaram a obra de Cristo para nós, agora nós podemos compreender mais claramente como Deus salva os seus eleitos. Então, você percebe como a adoração de Paulo é densa. A adoração de Paulo é cheia de conteúdo. A adoração de Paulo é substanciosa. Toda a substância da epístola está resumida, está condensada nestas palavras de adoração do apóstolo Paulo. E Paulo diz mais, no verso 26 ainda, dê uma olhada na sua Bíblia, ele diz que este conhecimento salvador do Evangelho nos vem por meio da Escritura. O verso 26 diz o seguinte: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, meus irmãos, o meu ponto agora é mostrar a vocês o quão densa, o quão substanciosa é a adoração de Paulo. Eu quero que você perceba a densidade doutrinária, a densidade teológica das palavras que Paulo usa para adorar a Deus. Eu quero que você perceba que a adoração de Paulo aqui não é uma adoração vazia, não é uma adoração superficial, não é uma adoração sentimentalista. Cada frase que Paulo usa, cada palavra que Paulo usa para adorar a Deus é cheia de sentido, é cheia de conteúdo, é cheia de
substância. Então, é por isso que eu estou dizendo a vocês que a verdadeira adoração tem que ser substanciosa. Irmãos, aqui nós precisamos aprender essa lição. A adoração bíblica é substanciosa. A adoração verdadeira precisa ser substanciosa. Irmãos, eu tenho visto por aí adorações tão superficiais. Pense nos cânticos que nós temos por aí, o repertório de cânticos que a gente tem por aí. Alguns são cânticos tão vazios, letras tão superficiais, cheias de chavões sentimentalistas, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma substância, não é? Isso quando o cântico tem lá um ou dois chavões e o resto é com dezenas de repetições vazias que não dizem nada, não tem substância. Se a gente espremer, não sai nada. Então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a adorarmos a Deus de maneira substanciosa. A minha oração é que a nossa adoração em nossa igreja seja uma adoração substanciosa, como a adoração do apóstolo Paulo aqui no final da sua carta aos Romanos. Finalmente, há uma terceira lição que nós podemos aprender aqui. Nós podemos aprender aqui também que a verdadeira adoração é adoração natural. Irmãos, eu já disse que esta doxologia está conectada com o todo da epístola. Paulo aqui, ao adorar a Deus no final dessa epístola, ele está reagindo a todo o conteúdo da epístola. Depois desta longa e magnífica explicação do Evangelho, depois de expor as verdades do Evangelho, Paulo então adora a Deus e convida os seus leitores a fazerem o mesmo. O que Paulo está fazendo aqui no final desta epístola? Paulo está reagindo ao conteúdo da epístola. Paulo está reagindo aos fatos explicados na epístola. Então, esta doxologia é uma reação natural de Paulo ao que foi ensinado na epístola, ao que foi explicado na epístola, ao que foi dito na epístola. Assim, nós podemos dizer então que a verdadeira adoração é uma reação natural aos fatos do Evangelho, aos fatos sobre Deus, aos fatos sobre os atos redentores de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer é que a verdadeira adoração não é algo artificial, não é algo fabricado, não é algo produzido pela engenhosidade humana. Notem que a doxologia de Paulo, aí no final da epístola aos Romanos, não é artificial, não é algo fabricado, é uma adoração natural, resultante da percepção das verdades do Evangelho. É a percepção das verdades do Evangelho a respeito da salvação que faz o apóstolo Paulo irromper em louvor, responder com adoração e ação de graças.
é a percepção daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, que provoca a adoração de Paulo. Paulo adora naturalmente ao perceber quem Deus é e ao considerar o que ele faz. O coração de Paulo aqui simplesmente se aquece, se entusiasma ao considerar as verdades do Evangelho. Irmãos, e aqui nós precisamos aprender também com Paulo. Aqui temos mais uma lição preciosa para nós. Irmãos, eu estou cuidando de igrejas locais há cerca de 35 anos. Quando eu comecei o meu ministério, não havia ainda estas chamadas equipes de louvor nas igrejas locais. Isso surgiu depois, não é? E o papel dessas equipes de louvor hoje, eu percebo, é claro, eu não quero generalizar, ok? Eu não quero generalizar. Mas normalmente eu percebo que o papel dessas equipes de louvor é fabricar adoração. É fabricar adoração pela manipulação emocionalista dos adoradores. Irmãos, o resultado disto é uma adoração artificial. A verdadeira adoração, ela é natural, no sentido de ser uma reação natural, resultante da percepção da glória de Deus, resultante da percepção dos feitos do Senhor. É uma reação natural, não fabricada, não artificial, não resultante da manipulação emocionalista. Irmãos, preste bem atenção. Por que é que o nosso coração não queima como o coração do apóstolo Paulo está queimando aqui no final da epístola? Por que é que nós não somos tomados pelo mesmo entusiasmo do apóstolo Paulo? Por que é que a nossa alma não tem a mesma exultação da alma do apóstolo que termina a sua epístola com adoração? Sabe por que é que nós não vibramos com a vida cristã? Sabe por que é que falta fervor, entusiasmo em nós? Sabe por que é que nós não somos arrebatados por uma alegria intensa no Senhor? Irmãos, isso não acontece porque a nossa teologia é rasa. Nós não estudamos a nossa Bíblia como deveríamos. Você há de convir que nós deixamos a nossa Bíblia empoeirada a semana toda. Nós não meditamos nas verdades do Evangelho. Nós não consideramos a beleza da santidade do Senhor e dos seus feitos. Nós não meditamos, não gastamos tempo estudando e meditando naquilo que Deus é e naquilo que Ele faz. Por isso que o nosso coração não se eleva. É por isso que nós precisamos fabricar adoração por meio da manipulação emocionalista. Irmãos, quando nós começarmos a gastar tempo para considerar, por exemplo, o tamanho da nossa miséria, porque entendendo o tamanho da nossa miséria à luz da Escritura,
nós vamos entender a grandeza da nossa salvação. Quando nós aprendemos e considerarmos, por exemplo, que Deus poderia, com toda justiça, nos condenar eternamente, mas em lugar disso nos amou com amor eterno, como diz as Escrituras, e nos resgatou pelo sangue do Cordeiro. Quando nós tivermos a compreensão clara de que nós estamos seguros nos braços do Senhor e que nada, absolutamente nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós gastarmos tempo para meditar nestas coisas, até que estas verdades passem a fazer parte das nossas convicções mais profundas. Irmãos, então a nossa alma vai se derramar naturalmente em louvor, vai se derramar naturalmente em adoração, em ação de graças na presença do Senhor. Então, a verdadeira adoração, ela é natural nesse sentido. É o resultado do estudo sério e profundo da Escritura. Irmãos, eu estou convencido de quando a igreja é instruída com zelo, com dedicação, com perseverança, com profundidade na verdade do Evangelho, esta igreja se tornará uma igreja adoradora naturalmente. A adoração verdadeira resulta naturalmente da contemplação da beleza de quem Deus é e da beleza do que Ele fez, faz e fará. Sem uma compreensão profunda, verdadeira daquilo que Deus é e faz, sem uma teologia boa, profunda, enraizada na Escritura, a nossa adoração não será natural. Ela será uma adoração artificial, fabricada pela manipulação emocionalista. Então, irmãos, Paulo termina a sua epístola com adoração, não é? Paulo termina aí com uma doxologia, com palavras de adoração. E como vimos hoje, a adoração de Paulo é teocêntrica. Deus é o centro da adoração dele. Deus é o assunto da adoração dele. A adoração de Paulo é uma adoração substanciosa. Não é uma adoração superficial. Paulo não usa palavras vazias. Paulo usa palavras cheias de conteúdo e de significado teológico. E a adoração de Paulo não é uma adoração artificial, é uma adoração natural. Ela é resultante não da manipulação emocionalista, mas ela é resultante de considerar em 16 capítulos quem Deus é e o que Ele fez. Depois de gastar tempo refletindo, ensinando, considerando o que Deus é e o que Deus fez, qual é o resultado? Paulo termina com adoração, naturalmente, nada fabricado, nada artificial. Irmãos, a minha oração é para que a nossa adoração seja a cada dia mais próxima desta adoração do apóstolo Paulo. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Vamos terminar com oração? Senhor, adoramos o teu nome, porque tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas.
adoramos o teu nome, porque tu nos amaste com amor eterno. E quando nós nos afastamos de ti, levados pela insensatez do nosso coração, o Senhor veio a nós na pessoa de Jesus, a fim de que fôssemos resgatados por tua graça. Louvamos o teu nome, porque por meio do teu Espírito, tu nos convencestes da nossa miséria, abristes os nossos olhos e nos levastes a Cristo em arrependimento e fé. Louvamos o teu nome, porque por meio da tua palavra e por meio do teu Espírito, tu estás nos aperfeiçoando de glória em glória. Louvamos o teu nome, adoramos o teu nome, porque estamos certos de que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito. O Senhor é poderoso para confirmar a nossa salvação. O Senhor é poderoso para completar a boa obra que iniciastes. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.